Deus, aleluia. Põe a mão em teu coração. Creia, irmãos, no poder da oração sobre a sua vida, amém? Vamos orar pedindo ao Senhor falar conosco através da sua palavra. Repita comigo e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode se assentar dando glória a Deus, amém. E eu queria convidar você a abrir comigo sua Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5, você pode acompanhar pelo telão também. Nesse mês, irmãos, de fevereiro, nós fizemos uma série de mensagens, estamos fazendo a série de mensagens, Deus como o sol da nossa vida. Hoje nós estamos olhando algumas características, do sol, que representa também o nosso Deus. A Bíblia, ela usa, muitas analogias para explicar como Deus, ele age em nossas vidas. Se você não pôde, assistir as outras pregações, está no canal do YouTube. Quero agradecer a pastora Camila, que ministrou para nós uma grande bênção semana passada. E hoje, irmãos, nessa última mensagem, tenho certeza que Deus vai continuar falando no seu coração, amém? Nós também estamos dando uma lembrancinha para todas as casas, famílias, para você levar, para você sempre lembrar que Deus, ele está iluminando a sua vida, amém? Livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5, no slide que eu enviei, por gentileza, diz o seguinte: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Eu vou repetir: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Queria que você fechasse um pouquinho os teus olhos sem dormir, turminha. Isso, apenas um rápido exercício, com os olhos fechados. Se eu chamasse você para vir aqui à frente agora, com os olhos fechados, o que você acha que ia acontecer? Vamos lá. Isso. Se falar assim, fique de pé, venha para cá à frente aqui com os olhos fechados. Isso. Tente imaginar. Pronto, pode abrir os olhos, que se demorar muito, alguns dormem, gente, Mas, nesse breve exercício, nós pudemos ver o que é uma vida na escuridão. Se eu falasse para você vir aqui à frente com os olhos fechados, algumas coisas iam acontecer. Primeiro, você ia ficar confuso, porque você não sabia como que eu chego lá na frente. Provavelmente você ia esbarrar no irmãozinho do seu lado, na sua irmãzinha. Talvez você ia pisar no pé dele, talvez ia dar uma cotovelada, não é assim mesmo? Talvez você pensaria que estava vindo para cá. Quando você abrisse os olhos, talvez você estava lá na porta da igreja. Isso, irmãos, são algumas características de nós vivermos o quê? Na escuridão. E muitas vezes, irmãos, a nossa vida, ela está, uma área da nossa vida, a nossa vida por completo, nós estamos vivendo no escuro. Muitas vezes nós sentimos que parece que tudo está escuro, parece que não há uma luz que ilumina a nossa vida. Todos nós já tentamos fazer algo na escuridão, como fizemos aqui esse exercício. Se você já tentou, talvez, trocar de roupa em um quarto escuro sem acender a luz, não acontece isso? Você pensa que você pôs uma roupa bonita, aí quando você olha, não está nada, o quê? Combinando. São características, irmãos, de quando a nossa vida está na escuridão. Uma das características que a nossa vida está na escuridão, uma parte dela, é nós estarmos confusos. Na escuridão você não encontra o quê? Caminhos. E quantos de nós, irmãos, hoje sentimos, e quantos de nós hoje, essa é a realidade sobre a nossa vida. Eu não sei o que fazer, eu não sei que direção, e vamos ser sinceros, irmãos, isso esgota a gente, não esgota? Você viver o quê? Confuso. Nós temos muitos líderes de células aqui, pastores auxiliares. Irmãos, um tempo atrás eu estava fazendo um levantamento de todos os motivos que as pessoas nos procuram pedindo oração. Irmãos, eu cheguei a uma conclusão: nos dias atuais, o motivo número 1 que as pessoas nos procuram pedindo oração e direção e aconselhamento é na área de direção. Nunca houve uma geração tão o quê? Confusa. Porque quando estamos na escuridão, nós não enxergamos caminhos. Quando estamos na escuridão, nós nos machucamos. Quando você anda no escuro, você tropeça, você bate, você leva tombos. E quantos de nós entramos hoje aqui, e a palavra de Deus chega a você hoje nessa manhã, e você está com tantos machucados na sua vida? Alguns aqui talvez estão machucados emocionalmente, porque entraram em relacionamentos na escuridão, sem conhecer aquela pessoa. Você pensava que a pessoa era de um jeito, mas depois, quando as coisas começaram a clarear, você viu que a pessoa não era tudo aquilo, não era aquilo que você imaginava.
Às vezes entramos num negócio, entramos num trabalho, entramos numa empresa, e assim a gente vai, irmãos, naquela escuridão, tropeçando. A escuridão, ela traz medo e insegurança, porque nós não sabemos o que vai à frente. Lembra desse exercício que eu fiz aqui? Se eu falasse para você fechar os olhos, vir à frente aqui, você não ia vir correndo, você ia vir o quê? Bem devagarzinho, porque você estaria com medo. A escuridão, irmãos, desacelera a nossa vida. Quantos de nós estamos sentindo talvez tão cansados, desanimados, porque nós sentimos esse medo, tantos projetos, tantos sonhos na nossa frente, mas como a gente está na escuridão, não sabemos. A escuridão, irmãos, também traz algo muito sério, uma vida de ilusão e uma vida de fantasia. A escuridão faz com que a gente não encontre a verdade. A escuridão faz com que a gente não reconheça como as coisas são. Alguns dias atrás eu estava com meu filho Eliot, a gente estava lavando o carro, e nós começamos a lavar assim, já era umas 6 horas da tarde. Quando terminamos, irmãos, de lavar, já estava escuro. E eu olhei para ele e falei assim: filhão, né, modéstia à parte, olha só que lavagem top, viu? Ficou bom, hein, meu filho? Olha que trabalho de pai e filho, hein? No dia, irmãos, no dia seguinte, quando acordei de manhã, já na claridade, o que aconteceu? Eu vi ali tantas, o quê? Sujeiras. Quando a gente vive na escuridão, às vezes a gente vive numa superficialidade. A gente pensa que as coisas estão bem. E quantos de nós às vezes não levamos sustos na vida, né? Porque às vezes a gente olha assim, parece que está tudo bem, tudo certinho, de repente parece que vem. Aí fala assim, mas do nada. Não, não foi do nada. Aquilo já estava muitas vezes há muito tempo. Eram erros e falhas que já estavam lá há muito tempo. Mas porque a luz não brilhava, você o quê? Não enxergava. Hoje, devido, né, a esse mundo que nós vivemos aí, de tantas séries, de tantos filmes, quantos de nós temos exagerado? Não é pecado, amém, irmãos? Mas é um exagero. E sabe o que tem acontecido com muita gente? Ela vai mergulhando naquilo, ela assiste tanto aquilo, que ela começa agora já a ter uma falta de percepção do mundo real e do mundo virtual. Muitos, quem aqui trata, né, de pessoas, psicólogos, sabe o que eu estou falando. Um dos maiores problemas de hoje, porque a gente começa a esquecer como que é o mundo real, e a gente começa a fazer uma comparação, e a gente acha que nosso mundo tem que ser igual daquele jeito, que os esposos têm que ser extremamente românticos. Nós temos que lembrar, irmãos, que aqueles homens lá não tem um roteirista, viu? Eles falam todas as palavras. E aí a gente quer que as esposas sejam extremamente dóceis como aquelas mulheres, os filhos superdotados, e a gente vai criando o que, irmãos? Uma ilusão na nossa vida. Hoje, irmãos, o Senhor nos trouxe aqui, porque Ele diz como na sua palavra: nosso Deus é luz, e aquele que está na luz, o Senhor, Ele não vive em trevas. Usando, irmãos, essa analogia desse mês de fevereiro como o sol, nessa manhã Deus, Ele fala para nós que nós possamos deixar a luz de Cristo brilhar a nossa vida. O próprio Senhor Jesus declarou em João capítulo 12: eu sou a luz deste mundo. Deixe o Senhor voltar a brilhar sobre você. Mas preste atenção, um pouquinho mais baixo, teclado, mas preste atenção nisso. Não é deixar o Senhor voltar a brilhar, porque Ele nunca parou de brilhar. Quando a gente pensa, irmãos, na luz do sol, olha que algo interessante. O sol, irmãos, ele nunca deixa de brilhar. A luz do sol nunca deixa de estar forte, iluminando. Mas o que acontece? Nós sabemos aqui um pouquinho da física, tem que tomar cuidado, que tem um doutor de física ali, viu, irmãos, no teclado, viu, gente? Né? Tá ali tocando teclado, mas é doutor de física, viu? Estou morrendo de medo de falar besteira aqui, viu, gente? Né? Mas o que acontece? Nós sabemos, o sol, irmãos, ele para de brilhar. Deus deixou de brilhar sobre a sua vida? Deus deixou iluminar sua vida? Não. Nós sabemos que quando nós estamos na noite, o que acontece? É porque a terra, ela o que? Se movimentou. A terra, ela girou. O sol continua lá brilhando, mas nós estamos no lado oposto. Nesse momento, para nós aqui é dia, mas em outra parte do mundo está o que? Na noite. Quando, irmãos, a luz de Cristo não está brilhando sobre a nossa vida, sabe o que está acontecendo? Não é porque Deus, Ele se ausentou de nós, não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus esqueceu. E quantas vezes a gente fala assim: parece que Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus não está olhando para mim, Deus não está fazendo a obra na nossa vida. Irmãos, Deus, Ele está sempre no seu mesmo lugar, trazendo a luz sobre a nossa vida.
Mas será que eu não estou de costas para Deus? Será que eu não estou no lado oposto de Deus? Sem nós percebermos, irmãos, lentamente a nossa vida ela vai virando. Sem nós percebermos, irmãos, nós vamos virando. Deus ele continua lá brilhando, está dando para entender, irmãos? Mas somos nós. E olha que algo interessante, irmãos. Por que eu falei da física? Porque você sabia que a Terra, né? Nós sabemos que a Terra faz um movimento, né, de translação ao redor do Sol, mas ela faz um movimento de rotação. E você sabia que a Terra, irmãos, essa volta que a Terra faz nela mesma, num dia de 24 horas, sabe qual é a velocidade, irmãos, que a Terra gira? A Terra gira, irmãos, a uma velocidade de cerca de 1.670 km por hora. Na linha do Equador, em alguns lugares do planeta muda um pouquinho, mas na linha do Equador, a Terra está girando a 1.670 km por hora. Agora vem a pergunta: por que a Terra gira tão rápido, a 1.600 km? É muito rápido que ela está girando. Por que nós não estamos percebendo? Por que a gente não percebe que a Terra está virando? Preste atenção, alguns motivos. Primeiro, porque é um movimento constante. Esse movimento que a Terra faz, irmãos, ele não é um movimento, estou cuidando com o doutor da física aqui, viu, gente, né? Esse movimento da Terra, ele não é um movimento de que acelera e desacelera. Se fosse uma hora um pouco mais rápido, uma hora um pouco mais devagar, igual você está no carro. Já percebeu que quando você está no carro, numa velocidade, ela é constante, você quase que não percebe? Mas quando você começa a diminuir e você começa a avançar, aumenta e abaixa, aumenta, acelera e desacelera, você percebe. Se a Terra ficasse fazendo isso, vai e volta, vai mais rápido, mais devagar, a gente se perceberia. Mas como ela faz constante, a gente não percebe. Segunda coisa, por que a gente não percebe que a Terra está virando? Porque tudo está girando junto. Se nós olharmos, se você ficar numa rua parado e ver um carro passar, por que você percebe que ele não se movimentou? Porque o carro passou, mas o poste ficou parado. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, a Terra está se movimentando, né? Esse templo está movimentando, a árvore está movimentando, o ar está se movimentando. Tudo movimenta junto. Então a gente não consegue perceber. Um terceiro motivo, irmãos, é a força da gravidade. A força da gravidade ela é tão forte o suficiente para prender a gente no chão. Porque vamos ser sinceros, a 1.670 km por hora é para a gente sair o quê? Voando. Quem lembra quando você brincava no parquinho de gira-gira? Você lembra lá? Aquela volta, né, ali, às vezes ali 4 km por hora, ali bem coisinha ali, você quase saía voando. Sabe, irmãos, preste atenção, da mesma forma, usando esses exemplos, nós podemos ver por alguns motivos, porque a gente vai virando de costas para Deus e a gente nem percebe. Primeiro, irmãos, a gente vai virando de costas para Deus, nós vamos ficando no oposto de Deus. Deus sempre esteve lá para te abençoar e te amar. Mas essa luz para de brilhar nossa vida, a escuridão ela vem, porque lentamente, irmão, sem a gente perceber, mas num movimento constante, sempre uma coisinha depois da outra, a gente vai deixando de buscar a Deus. É uma oração menos aqui, a gente já senta na mesa para ter uma refeição, já não tem mais oração. A gente já acorda um dia naquela correria, não tem mais oração. E aquilo já emenda um dia, emenda 2 dias. Já é um domingo, que talvez só um culto, não tem problema. É só uma célula, e sem a gente perceber, irmãos, a gente vai lendo menos a Bíblia, a gente vai diminuindo. Da mesma forma que você não percebe que a terra muda, ela vira porque é constante. Essa constância negativa, essa constância vai fazendo a nossa vida ficar o oposto de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Um segundo motivo, irmãos, assim como a rotação da terra, como tudo gira junto, a gente não percebe. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. O que o inimigo tem feito, irmãos, ele vai mudando tudo ao nosso redor, e a gente não vai o quê? Percebendo. Devagarzinho, irmãos, o inimigo vai semeando as suas mentiras, ele vai semeando os valores distorcidos. Tudo, irmãos, o inimigo ele vai se filtrando. Todo filme que você assiste, seriado, música, você pode perceber, tem uma coisinha ali que não é de acordo com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, o que o inimigo quer fazer? Ele quer fazer que aquilo que seja errado se torne normal. As coisas não vão chocando mais a gente. As coisas erradas não mexem mais com a gente. Porque aquilo, irmãos, sem a gente perceber, inconscientemente foi entrando. Por exemplo, nós crescemos e ouvimos falar que jogar no cassino era errado, né? Mas você percebeu que tem hoje as bets? E quais são as diferenças das bets? Está normal,
está nas camisetas dos times de futebol, e aquilo virou tão normal. E quantas famílias e quantas pessoas, elas estão sendo o quê? Destruídas, porque o inimigo, irmão, sem a gente perceber, ele vai infiltrando, e aquilo que é errado vai se tornando normal. Será que as coisas erradas, elas não mexem mais com você? Já se tornou natural, e às vezes começa a questionar a palavra de Deus. Será que a palavra de Deus, ela é verdadeira? Será que a Bíblia, ela está atualizada? Mas olha o que se descobriram nos dias atuais, e aquilo vai entrando. Minha mãe, pastora Clotilde, ela costumava dizer uma ilustração, ela falava assim: o diabo, irmãos, ele estende um tapete vermelho na sua frente. O inimigo, irmãos, quando você começar a virar de oposto para Deus, não ache que tudo vai dar errado. Pelo contrário, às vezes no começo vai dar tudo mais certo. Porque vamos ser sinceros, irmão, se você começasse a virar de costas para Deus, e as coisas começassem a dar errado, você não viraria correndo de volta? O inimigo, irmãos, ele estende um tapete vermelho à tua frente, e você vai indo e vai indo. Ele não põe resistências. Pelo contrário, como diz, talvez ele vai até facilitar. Só que quando você estiver lá na frente, já totalmente isolado de Deus, totalmente distante de Deus, esse tapete vermelho que ele pôs na sua frente, para te enganar, te iludir, lá na frente ele puxa. Da mesma forma que a gente não sai voando quando a terra vira, e se coloca o oposto ao céu, porque tem uma força que prende a ela, nos prende nesse chão. Também, irmãos, muitas forças, muitas vezes nos faz nos voltarmos contra Deus. São os traumas, são as decepções, são as insatisfações, e nós vamos permitindo isso em nosso coração. Está dando para entender, irmãos? E nós não vamos limpando. Mas nessa noite, nessa manhã, o Senhor trouxe cada um de nós aqui para dizer: meu filho, volte-se para mim hoje. Da mesma forma, irmãos, como a terra, ela vira e ela fica o oposto do sol, e de um lado fica a escuridão. Talvez hoje a sua vida está nessa escuridão. Da mesma forma como a terra, ela pode voltar o sol brilhar novamente. O Senhor te trouxe aqui para dizer: eu nunca parei de brilhar sobre a sua vida, eu nunca deixei de te amar, eu nunca deixei de cuidar de você, eu nunca deixei de olhar para você. Hoje o sol que ilumina está aqui na sua vida. Comece, irmãos, um movimento constante. Da mesma forma que são pequenos movimentos que nos afastam de Deus, comece a voltar hoje para o Senhor. Comece a voltar a orar. Ore mais um pouco. Ore, se for poucos minutos, comece com poucos minutos. Comece a voltar a se comprometer, de servir a Deus, os ministérios. Comece a voltar a ler a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Você pode dizer glória a Deus? Se coloque de pé glorificando a Ele. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir forte, glorificando. Comece a voltar para Deus. Reaja, irmãos, nessa manhã contra esse movimento para longe, mas comece a voltar a olhar para o Senhor. Mateus 6:22 diz o seguinte: se os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. Vira para quem ela diga assim: vigia o que você tem olhado. Fala para essa pessoa: toma cuidado aonde você tem posto os teus olhos, porque a Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, vai ter uma luz dentro da tua vida. Mas se os teus olhos forem maus, irmãos, vai haver o quê? Escuridão. Aonde você tem colocado a tua atenção? Naquela fofoca, naquela crítica, naquele medo, naquela palavra negativa. Tome cuidado com quem você compartilha teus sonhos. Nós podemos lembrar, irmãos, que quando Pedro andava sobre as águas, irmãos, a Bíblia diz que enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar o vento e as tempestades e as ondas, ele começou a afundar. E muitas pessoas talvez hoje estão dizendo aqui: Senhor, o Senhor está me deixando afundar. Deus vai dizer: não, eu não estou deixando você afundar, é que você está olhando para onde não deveria olhar.
Você está olhando estatística, você está olhando índices econômicos. Nós temos que ser pessoas, irmãos, realistas, amém, irmãos? Não somos que ser pessoas alienadas, não é isso que Deus diz. Nós não podemos ser alienados, temos que saber as condições deste mundo. Nós temos que ouvir pessoas, mas também nós temos que ouvir a voz do nosso Deus e olhar para Ele, porque você não vai ser o que as estatísticas estão dizendo, você vai ser aquilo que Deus diz acerca de você. Jeremias 29:11, assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós. Sabe esse medo que está em teu coração, esse medo de andar no escuro, porque você parou de olhar para Jesus. Volte a sua vida como a terra, quando ela olha para o sol, ela fica de frente para o sol, essa luz vai brilhar e vai iluminar os teus caminhos. Creia, irmãos, que não há resistência da parte de Deus. Assim, irmãos, como o inimigo não cria resistência para você se afastar, saiba que também Deus não cria resistências para você voltar para Ele. O seu amor está presente, a sua bondade está presente. Joel capítulo 2, versículo 12, o seguinte: agora porém, declara o Senhor, é a palavra de Deus para nós, amém, irmãos? Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasgue o coração e não as vestes. Não algo externo para impressionar, não fique preocupado com isso. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Nessa manhã o Senhor te recebe de braços abertos. Não há resistência da parte do Senhor. A sua bondade e o seu amor estão prontos para você. A sua graça, irmãos, o que é essa maravilhosa graça? É um favor que nós não merecemos. Deus manda dizer a algumas pessoas: você tem jeito sim. Você não é um caso perdido. O seu erro não foi grande demais que eu não possa consertar e restaurar. Não há vidas que o Senhor não possa mudar. Não há situações que Ele não possa transformar. Não há pessoas que Ele não possa fazer tudo novo. Talvez hoje você olhe à tua frente, está tudo escuro e você não sabe como vai ser. Mas Ele diz: minha graça te basta hoje sobre a sua vida. O meu amor está aqui. Da mesma forma, irmãos, que existe uma força que nos prende, nos faz voltar. Tem uma força também que nos faz um dia vermos o sol novamente brilhar sobre a nossa vida. Se agarre, irmãos, com toda a sabedoria sobre a sua vida. Salmos 30, versículo 5 diz: o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro dura, irmãos, uma noite. Talvez alguns aqui já tiveram noites que você parecia que nunca ia encerrar, mas uma hora a terra ela vira, e o sol que já estava lá brilhando continua a brilhar sobre a sua vida. Vira para quem está ao seu lado e diga assim para ele: vai passar. Fala para ele. Use a sabedoria, irmãos. O Senhor também nos entregou a sabedoria. Tenha calma, não se desespere. Isto vai passar. A terra não fica sempre de um mesmo lado para sempre. Uma hora ela gira, e quando ela volta, ela vira, o sol está lá brilhando. Fique mais calmo, esteja mais tranquilo. A vida é feita de estações, de momentos, e isso vai passar, o Senhor manda dizer. Segundo, irmão, se agarre com toda a força na fé e na esperança. Continue crendo que nada é impossível para o seu Deus. Creia com toda a fé, toda a esperança no poder de Deus para mudar essa situação. E não enfrente isso sozinho. Se una a outras pessoas. Talvez hoje você está passando um período tão difícil. Você, pastor, está tão escuro, parece que nunca vai chegar esse sol. Parece que nunca vai fazer essa virada na minha vida. Não passe isso sozinho. Se una a outras pessoas. Deus me lembrou da palavra que Ele nos deu no começo desse ano de 2026, que Ele nos iria fazer como muros de bronze. Você vai aguentar e vai resistir. Mas o Senhor não nos faz um pilar de bronze, um muro de bronze. Muro significa que eu tenho que me unir a outras pessoas. Muro significa que eu preciso me ajuntar a outras pessoas. Não ande sozinho, não ande isolado. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer: meu filho, volte-se para mim. Eu nunca deixei de brilhar sobre a sua vida. E essa escuridão que você está passando hoje, ela é temporária. Ela vai passar. O Senhor vai fazer essa virada sobre a sua vida. Que nessa manhã eu queria que você pudesse segurar nas mãos da pessoa que está do seu lado agora.
e não enfrente ela sozinho, mas se una com outras pessoas. Queria que você não orasse por você agora, mas ore por essa pessoa que está aí do seu ladinho neste momento. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos a Ti agora, Senhor. Senhor Pai, eu quero orar com todos aqueles, ó Senhor, que as trevas têm invadido a sua mente, Pai. Aqueles que não têm conseguido perceber a realidade, Senhor, dos erros. Senhor Pai, abre os nossos olhos, ilumina a nossa vida, Senhor. Ilumina, Pai, essa mente agora, Senhor. Aqueles que se sentem confusos e perdidos, sem uma direção, Senhor. Tanto medo invade a sua vida, Senhor, que não consegue dar um passo sequer, Senhor. Estão parados, paralisados nos mesmos lugares da sua vida, Senhor, porque não conseguem enxergar um caminho, Senhor. Eu te peço agora que a luz do Senhor venha brilhar, Senhor. Pai, eu quero orar por aqueles que estão machucados e feridos, ó Senhor, de tanto, Deus, ó meu Pai, bater, se machucar, ó Pai, porque não enxergou os perigos, ó meu Pai, e entrou aonde não deveria ter entrado, Senhor. Pai, eu quero orar neste momento por aqueles, ó Senhor, que precisam de uma luz do Senhor. Clame agora essa luz sobre a sua vida. Problemas que não conseguem se resolver, essa doença que os médicos não encontram a causa, ilumina agora, Senhor. Ilumina, Pai, agora o caminho, a solução deste problema. Tua palavra diz que uma lâmpada para nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Senhor, nós não aceitamos viver confusos, não aceitamos viver perdidos, Senhor. Mas eu oro também para que o Senhor renove a nossa fé, a nossa esperança e a nossa unidade, Senhor. Eu repreendo, Deus, ó meu Pai, toda dificuldade de estar com outras pessoas. Pessoas, ó Pai, que talvez desde a pandemia ainda, Senhor, vivem isoladas em fobias e medos, ó Senhor. Pai, aqueles, ó Pai, que o inimigo tem colocado mentiras sobre a sua mente, o Senhor nos recebe hoje de volta. Não há resistências, não há bloqueios, não há obstáculos. O seu amor é grande, a sua bondade é imensa, a sua misericórdia, a sua graça, Pai, nos recebe nesta manhã, Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te buscamos, Senhor. Oh Pai, nós te exaltamos, ó Senhor. Levante as tuas mãos agora. Ela vem pela manhã e cante com toda a sua força. Eu tenho. O choro dura uma noite, mas a alegria Ele está fazendo uma virada. O sol já está lá. Eu creio. Declare ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Coloque a mão sobre a tua cabeça agora. Comece a repreender essas trevas agora. Comece a repreender. Senhor nosso Deus, eterno Pai, eu creio que hoje é dia de libertação, Senhor, neste lugar. Eu dou uma ordem agora, eu expulso toda a escuridão dessa mente, todas as trevas dessa mente. Eu dou uma ordem, saiam agora em nome de Jesus. Use a tua autoridade, igreja, abra a tua boca e diga: eu repreendo pensamentos de morte, saiam agora, toda vontade de sumir, toda vontade de largar tudo, todo medo sai agora,
todo medo do que está à frente. O Senhor diz: eu já estou iluminando os teus passos, eu sou a luz da tua vida, não há mais escuridão. Eu repreendo agora, Senhor Pai, aquele que está com essa mente tão confusa. Comece a clarear esses pensamentos agora. Clareie os pensamentos, ó Senhor. Traga soluções agora, Senhor Deus, ó Pai. Traga soluções agora, Deus, ó Pai. Repreendemos toda a mentira de Satanás. Eu expulso toda a ilusão, toda a fantasia, toda a mentira. Vai saindo agora, Senhor. Nos traga a verdade, nos traga a realidade, Senhor Deus, ó Pai. Todo este engano de Satanás, ó Senhor, que está tudo tão difícil, tudo errado, Senhor. Abra os nossos olhos, ilumina agora, Pai. Mostra, Pai, para essa vida todas as bênçãos que estão na sua vida, Senhor. Tem mais coisas dando certo do que coisas dando errado. Você tem mais bênçãos e vitórias do que lutas. Você tem mais milagres do que problemas. O Senhor abre os seus olhos, abre os nossos olhos, ó Pai. Ilumina o nosso caminho, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, você vai ver como estará tudo diferente a partir de hoje. Preste atenção nisso. Tem mais bênção na sua vida do que problemas. Eu vou repetir: tem mais bênçãos do que problemas. Quando a luz de Cristo ela brilha, começa a mostrar a verdade. E a verdade é que você é alguém lindo e maravilhoso. Deus manda dizer para algumas pessoas. E Deus manda dizer: não há resistências do meu amor. Se entregue como você está e deixe eu fazer esta obra na sua vida. E mais uma vez, você ainda que não desceu as águas do batismo, dia 22 de março, se entregue como você está e deixe o Senhor trazer essa luz sobre a sua vida. Amém? Quem aqui já está abençoado, levante as tuas mãos. Levante agora o mais alto que você puder. E somente agradeça a Jesus agora. Agradeça a Ele por essa graça maravilhosa, por este amor maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca deixou de iluminar a minha vida. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por todos que serviram para este culto acontecer, ó Deus. Obrigado pela minha casa, pela minha família, por tudo que o Senhor tem me dado, Senhor. Declaramos, ó Deus, uma semana abençoada, de vitória. Abençoe a tua semana agora, produtiva. Vai render esta semana, livre do mal. Uma semana de portas abertas, uma semana de boas notícias para todos nós. E que o amor do nosso Deus eterno Pai, a maravilhosa graça do nosso querido Salvador Jesus, e a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Amém, Jesus, amém. Você pode dar a sua melhor salva de palmas ao Senhor. Enquanto você aplaude com as tuas mãos, levanta o teu rosto, igreja. Dá um sorriso para Jesus e diga o quê? Eu te amo, Jesus, eu te amo. Deus te abençoe, paz seja convosco. Pastora Thalita e eu também, nós te amamos, viu?